Olá, alunos do sétimo ano, aqui é Ricardo, professor de Geografia. Nós vamos dar início agora aos estudos da semana 3 do PET de vocês. A unidade ainda é Formas de Representação e Pensamento Espacial. O objetivo, Mapas Temáticos do Brasil. É interessante porque na última aula nós trabalhamos um pouco com gráficos e nessa semana nós iremos trabalhar com mapas, certo? Antes de começar na atividade em si, proposta no PET, eu quero mostrar a vocês, ou falar com vocês, algumas situações importantes sobre mapas, certo? Porque na geografia, os mapas foram um pouco deixados de lado, trabalho cartográfico, porque havia uma certa discriminação com a geografia, que era o conteúdo ou a disciplina que trabalhava só com mapas. Aí, ao longo do tempo, a academia acabou deixando os mapas de lado. Isso trouxe uma defasagem muito grande no aprendizado dos alunos quando se refere a trabalhar com mapa. E mapa é muito importante, porque o mapa é um instrumento de leitura objetiva, precisa da representação do espaço. É impossível você fazer uma análise do espaço sem que houvesse essa redução para bidimensional. Por que bidimensional? Porque é só altura e largura, não tem profundidade. O mapa é uma representação bidimensional do espaço, reduzido de maneira que você possa entender ou fazer uma leitura precisa de algum determinado assunto. É para isso que serve o mapa. Então, é importante que todas as pessoas possam entender ou fazer uma leitura precisa de algum determinado assunto. É para isso que serve o mapa. Então, é importante que todas as pessoas tenham a capacidade de olhar o mapa e extrair informações precisas dele. Então, o conteúdo hoje da nossa aula é basicamente isso. Entender esses elementos que compõem os mapas e a sua leitura, tá? Então, nós estamos aí. A semana 3 é basicamente esse o assunto. Vocês, para fazer as atividades, têm que ler esse texto aqui, que conceitua de maneira bem direta, bem objetiva, a importância do mapa, os elementos mais importantes que compõem um mapa, dá exemplos de mapas temáticos, mapas físicos que representam clima, relevo, vegetação, econômico, que são as atividades econômicas, políticos não é de partido, viu, gente? Mapa político não é de partido, mapa político é simplesmente divisões político-territoriais, onde você tem um domínio político do espaço e aí delimita seu território, por exemplo. Há um domínio político no Grão-Mogol, então existe um limite entre Grão-Mogol e Cristália, por exemplo. Então essa linha territorial é um limite político-territorial, assim como nos estados, países e continentes. Tá joia? É para isso que serve esses mapas políticos. Os demográficos vão mostrar a distribuição, a etnia, a religião, tudo a ver com população. E por aí fora vai. Então, para a leitura do mapa, estabeleceu-se algumas convenções, alguns símbolos que são convencionados, que foram acordados para que você tenha qualquer tipo de mapa. Tá? Você pode pegar um mapa confeccionado na Europa, que você vai fazer leituras se você tiver entendimento sobre esses símbolos que compõem o mapa. Uma outra coisa que eu quero dizer sobre mapas. Vamos observar esse mapa aqui. Esse mapa aqui é o mais utilizado nas escolas, que é a projeção de Mercator. Está aqui, ó, Mercator Projection. Então, esse aqui é o mapa mundi de Mercator. Gente, é uma coisa muito difícil, pode não parecer, mas a cartografia é muito difícil essa representação. Tanto é que não existe representação fidedigna bidimensional. É como você pegar uma laranja e tentar torná-la plana. É muito difícil. Sempre haverá deformações. Então nós temos 3 características nos mapas: a forma, o tamanho e a forma, a distância e o tamanho ou proporção. Tá? Observe esse mapa aqui. Vale lembrar que quem cria o mapa, ele tem intenções políticas. A Terra é redonda, né? Alguns dizem que ela é plana, mas ela é redonda, viu, gente?
A Terra é redonda, portanto ela não tem nem em cima, nem embaixo, nem direita, nem esquerda. E nem centro. Está solta no espaço. Então, qualquer ponto que eu colocar pode ser centro, depende da minha perspectiva. E os mapas, eles representam a perspectiva de quem criou, com algum intuito político, de poder. Olha esse mapa. Todos os mapas que você conhece aqui, que a gente utiliza, tem a Europa, esse aqui, que a gente utiliza, tem a Europa como centro. Observem bem, a Europa como centro. Por quê? Quem criou os mapas, os primeiros mapas elaborados, foram feitos por europeus. E, portanto, eles colocaram a Europa como a parte do mundo mais importante, a que está no centro. Todas as outras orbitam a Europa, tá? Essa é a projeção do Mercator, por exemplo, ele valoriza as formas. As formas são fidedignas ao que são realmente. Tá? A forma do Brasil é essa, a forma dos Estados Unidos é essa, a forma da Europa é essa. No entanto, ele despreza a distância e a proporção. Observem bem, a Europa tem pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Isso aqui, ó. Pouco mais de 10 milhões de quadrados, incluindo esse pedaço também aqui. Tá? O Brasil tem 8 milhões. É quase do mesmo tamanho da Europa. Mas se você olhar o tamanho do Brasil para a Europa, parece que a Europa é o dobro, tem o dobro do tamanho do Brasil. A proporção aqui não foi levada em consideração, privilegiou-se a forma. Tá? Assim como os Estados Unidos. Se você tirar o Alasca daqui, o território americano é menor que o brasileiro. Parece? Não, parece que o americano é maior. Porque também teve esse cuidado de colocar os países que estão no hemisfério norte maior para parecerem mais importantes, certo? Então, a projeção cartográfica também tem esse viés político que representa poder. Então, nós temos que analisar também essa situação também quando estudamos cartografia. Mas isso também é irrelevante. O que é importante para a gente é saber que informação você quer extrair de um mapa. Muito bem. Quando fala que convencional, que se estabeleceu algumas símbolos para facilitar a interpretação dos mapas. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns tipos de representações que foram estabelecidas, convencionadas. E se divide em 3 formas, a linear, pontual e zonal. Olha aqui. Se você pega no mapa e olha esse símbolo aqui, você sabe que vai ser um aeroporto. Se você pega esse símbolo aqui, sabe que vai ver um telefone público. Se você olha isso aqui, é um restaurante, é uma oficina, tem ambulância, tá? Esses outros símbolos pontuais, eles demandam de legenda para dizer o que vai ser ou o que vai significar, tá? Então, veja bem, elementos principais do mapa que nós temos. Tem que ter um tema para você saber do que se trata o mapa, o título, né? Tem que ter uma escala cartográfica, tem que ter os símbolos, legenda, são elementos fundamentais no mapa. Tá? Vamos voltar aos símbolos aqui. Nós temos símbolos pontuais, símbolos lineares. Ó, você vai ver muito isso aqui. Vamos voltar na projeção para vocês verem uma coisa. Como são utilizados esses símbolos lineares. Olha aqui. Se eu chegar mais perto aqui desse mapa, vamos aumentar aqui. Olha aqui, olha os símbolos lineares aqui. Serve para utilizar uma divisão de país, uma divisão política, tá? Os pontilhados aqui, tá? Divisão política. Os contínuos é o limite do próprio continente. Então, nós temos essas convenções, tá? E eles têm que ter uma representação de acordo com a sua escala, viu? A escala está aqui, ó. O que quer dizer o que é uma escala? A gente fala tanto de escala. Escala, ela indica quantas vezes o mapa ele foi diminuído para caber aqui. Aliás, o mapa não, desculpe. Quantas vezes a superfície real foi diminuída para caber no mapa? Bidimensional, que eu falo. Tem altura e largura. Ela não tem profundidade, tá? Nesse mapa de Mercator aqui que eu passei para vocês, não dá para ver aqui onde está a escala, não. Porque cortou. Vou pegar um outro mapa aqui para mostrar a vocês uma escala. Olha aqui. Aqui nós temos uma escala. Tá vendo? Chamada escala gráfica aqui, ó. Que fala que a cada centímetro equivale a X quilômetros. Assim
funciona a escala. Ela indica essa relação entre superfície real e a representada no mapa, tá? Então vamos lá às atividades do nosso PET dessa semana. Então vocês vão fazer a leitura desse mapa, desse texto, desculpe, observando quais são os elementos que são essenciais para o mapa. Aqui está dizendo o título, a legenda. A orientação cartográfica é uma setinha que geralmente aponta para o norte, para dizer onde é o norte. Ela não tem tanta relevância assim não, ela não atrapalha na leitura do mapa se você não tiver. Depende do mapa que você estiver utilizando, é irrelevante saber aonde é o norte. Mas escala, legenda e título são essenciais para que você possa interpretar um mapa, tá? Adquirir as informações importantes do mapa, depende desses elementos. Vocês também além de ler esse texto, vocês têm que assistir esse videozinho aqui no YouTube. No YouTube. É um vídeo de 4 minutos apenas, que mostra os elementos do mapa. Tá? Aqui é um texto bacana, tá? Que vai mostrar a importância desses elementos para a leitura precisa de um mapa. Então vocês façam isso aí e vamos para atividades para orientar como serão feitas as atividades. Muito bem. Nas atividades 1 e 2 nós utilizaremos esse mapa aqui, ó, tá? E aí pede, atividade 1, quais elementos compõem os mapas que você consegue identificar no mapa temático ao lado? Falta algum elemento? Qual? Você vai olhar o texto lá, quais são os elementos que eles consideram essenciais para o mapa. Você vai encontrar aqui. Esse é um elemento, vai dizer qual elemento é esse. Esse aqui também é um elemento, que elemento é esse? Esse aqui é outro elemento, que elemento? Mas está faltando um. Lá no texto falam 4 elementos. Né? Lá no texto falam de 4 elementos. Fala de 4 elementos, que eu falo não. Fala de 4 elementos. E está faltando um elemento. E que elemento está faltando? Que eu até disse que ele não é tão essencial assim. Veja bem, não é essencial porque eu consigo extrair todas as informações que eu preciso sem esse elemento. Se eu não tivesse esse elemento aqui, ó, eu não saberia o que significaria essas cores. Se eu não tivesse esse elemento aqui, eu teria que deduzir que seria isso aqui com a legenda. Poderia me ocorrer um erro. Se eu não tiver esse elemento aqui, eu não vou saber a proporção exata desse território. Então, entendeu? Então, são essas questões que você tem que levar em consideração. Aí você vai olhar o texto e qual é o elemento que o texto fala que é importante que não está presente nesse mapa aqui. Na atividade 2, considerando o estado, descreva como se comporta a expectativa como se comporta a expectativa de vida bem como a população idosa. Entendi. É para você olhar o seu estado, que, para quem não sabe, esse narigudo aqui, Minas Gerais, tá? Qual é a expectativa de vida das pessoas de Minas Gerais? E qual é a proporção da população idosa? Você vai olhar aqui, ó, é pelo tamanho, viu? Aqui você vai procurar o tamanhozinho aqui e qual que representa. Esse mapa está muito ruim. Eu baixei esse mapa que é mais visível para vocês aqui. É o mesmo mapa, só que bem mais nítido, né? Dá para saber exatamente o que é. Então vocês observem aqui. Na questão 2 vão dizer Minas Gerais. Qual é a expectativa do mineiro quando ele nasce? Até quantos anos ele vai viver mais ou menos? Entendeu? Em média. E aqui, você vai olhar aqui pelo tamanho dos senhorzinhos aqui, dos vovozinhos aqui, em qual Minas se encaixa. Aí vai saber qual a proporção de idosos que tem no estado. Tá vendo como o mapa te dá informações precisas? Vamos lá para o próximo mapa. Da atividade 3. Atividade 3 e 4, então vamos lá esse mapa de densidade demográfica aqui do IBGE de 2010. Aí pergunta, ó, acabei respondendo a questão. Qual o fenômeno representado no mapa temático? Primeiro, o que é densidade demográfica? Densidade demográfica, gente, é a relação de pessoas por quilômetro quadrado, ou relação de pessoas no espaço determinado. Quantas pessoas tem naquele espaço? Quanto mais pessoas tiverem em determinado espaço, maior será a sua densidade demográfica. Então você mede as pessoas pelo espaço. Ou população, geralmente aqui nessa escala, população por quilômetro quadrado. Então, que fenômeno esse mapa está falando de que esse mapa? O que é isso? Que densidade demográfica? Que fenômeno é esse? Atividade 4. O que as cores no mapa representam?
como o fenômeno mapeado se comporta no estado de Minas Gerais. O que essas cores representam aqui? Como que está Minas Gerais? A distribuição é homogênea, é bem distribuído, a população ocupa de maneira igual o território mineiro? Certo? Tem algumas regiões que são mais ocupadas? É para dizer isso aí. Para facilitar também, eu peguei esse mapa aqui para ficar mais fácil, que estava ilegível de lá. Esse mapa aqui está mais claro, dá para perceber melhor aqui. Eu vou aumentar um tiquinho para vocês conseguirem fazer aqui. Ó. Minas Gerais está aqui, olha outro mapa, vem Minas Gerais, olha quais são as cores que tem em Minas Gerais, digam quais são as regiões de Minas que tem maior concentração, maior densidade demográfica, e as regiões onde está caracterizada, e as regiões onde estão caracterizadas, desculpe, as baixas densidade demográfica, onde tem menos pessoas por quilômetro quadrado. Tá joia? Essa é a finalidade dessa atividade 4 aqui. Vamos para a atividade 5. Vamos para a atividade 5. Nós temos uma tirinha de Mafalda, onde a sua amiga está colocando o mapa de cabeça para baixo e ela fica questionando. Mas você está colocando ao contrário? Assim, ao contrário de que a Terra está no espaço. O espaço não tem nem em cima nem embaixo. É o que eu acabei de falar na introdução. Certo? As projeções ela tem uma finalidade de acordo com quem elaborou o mapa. De colocar a Europa no centro por um motivo, de colocar os países mais ricos em cima, os países mais pobres embaixo. Tem tudo isso uma motivação de poder política. Tá? Aí você vai observar a tirinha e vai responder. A letra A. Você, como Suzanita, considera a representação do mapa como um erro? Justifique. É errado colocar o mapa de cabeça para baixo? Do ponto de vista que a Terra é redonda e está solta no espaço? Que você acha que está errado? Se você acha que está errado, diga por quê. Se você acha que não está errado, me fale por quê também. A letra B. Leia a afirmativa e explique. Na elaboração de um mapa, há sempre implícita a intenção e as crenças do cartógrafo. É o que eu acabei de dizer. Há um interesse de se colocar, por exemplo, a Europa no centro, os países mais ricos no norte, ou em cima, né? Em cima da gente. E se você for analisar a Terra como um corpo esférico, solto no espaço, não existe essa questão de em cima e embaixo. É questão de perspectiva. Então, é com base nisso que vocês vão responder também a letra B. Bom, as atividades são essas, são muito fáceis de serem realizadas, tá? Então, vocês prestem bem atenção, façam a leitura do texto, assistam o vídeo, para que não haja dificuldade em realizar as atividades, que por sinal são bem fáceis. Espero que não haja nenhuma dificuldade.